Capítulo 17. Então Josafá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar e fortaleceu a sua posição sobre Israel. Ele pôs forças militares em todas as cidades fortificadas de Judá e tropas na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa seu pai havia tomado. Jeová estava com Josafá porque ele andava nos caminhos em que Davi, seu antepassado, tinha andado nos tempos antigos, e não buscava os Baalins. Ele buscava o Deus do seu pai e seguia seu mandamento, não as práticas de Israel. Jeová manteve o reino firmemente estabelecido nas mãos de Josafá. E todo o Judá lhe dava presentes, de modo que ele teve muitas riquezas e muita glória. Ele foi corajoso em seguir os caminhos de Jeová e até mesmo removeu de Judá os altos sagrados e os postes sagrados. No 3º ano do seu reinado, mandou chamar seus príncipes, Benaiu, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías, para que ensinassem nas cidades de Judá. Os seguintes levitas foram com eles: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jeonatã, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Eles começaram a ensinar em Judá, levando consigo o livro da lei de Jeová. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando o povo. E todos os reinos das terras ao redor de Judá ficaram com medo de Jeová e não lutaram contra Josafá. E os filisteus traziam presentes e dinheiro como tributo a Josafá. Os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes dos seus rebanhos. Josafá foi ficando cada vez mais poderoso e continuou a construir fortalezas e cidades armazéns em Judá. Ele realizou grandes empreendimentos nas cidades de Judá e tinha soldados, guerreiros valentes em Jerusalém. Estes estavam agrupados segundo as suas casas paternas. De Judá havia os chefes de 1.000. Havia o chefe Adná, e com ele 300.000 guerreiros valentes. Sob o seu comando estava o chefe Joanã, e com ele havia 280.000 homens. E também sob o seu comando estava Amazias, filho de Zicri, que tinha se apresentado voluntariamente para o serviço de Jeová, e com ele havia 200.000 guerreiros valentes. E de Benjamim havia Eliada, um guerreiro valente, e com ele havia 200.000 homens armados com arco e escudo. E sob o seu comando estava Jeozabade, e com ele havia 180.000 homens equipados para a guerra. Esses serviam o rei, além dos que o rei colocou nas cidades fortificadas em todo o Judá. Capítulo 18. Josafá teve muitas riquezas e muita glória, mas ele formou uma aliança matrimonial com Acabe. Portanto, depois de alguns anos, foi visitar Acabe em Samaria. E Acabe sacrificou grande quantidade de ovelhas e de bois para ele e para os que estavam com ele. E insistiu que Josafá fosse com ele contra Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você vai comigo a Ramote-Gileade? Ele lhe respondeu: Eu estarei com você. O meu povo estará com o seu povo, e o ajudará na guerra. Mas Josafá disse ao rei de Israel: Por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Jeová. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: Vá, e o verdadeiro Deus a entregará nas mãos do rei. E Josafá disse então: Será que não há um profeta de Jeová aqui? Vamos consultar a Deus por meio dele também. Então o rei de Israel disse a Josafá: Há mais um homem, por meio de quem podemos consultar a Jeová, mas eu o odeio, pois ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas más. É Micaías, filho de Imlá. No entanto, Josafá disse: O rei não deve dizer uma coisa dessas. Portanto, o rei de Israel chamou um oficial da corte e disse: Depressa, traga Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono com as suas vestes reais. Eles estavam sentados na eira que ficava junto à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse:
Assim diz Jeová: com estes chifres você golpeará os sírios até os exterminar. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: Suba a Ramote Gileade e o Senhor será bem-sucedido. Jeová a entregará nas mãos do rei. Então o mensageiro que foi chamar Micaías lhe disse: Saiba que todas as palavras dos profetas são favoráveis ao rei. Por favor, que as suas palavras sejam iguais às deles, e diga algo favorável. Mas Micaías disse: Tão certo como Jeová vive, tudo o que meu Deus disser é o que falarei. Então ele se apresentou ao rei, e o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu imediatamente: Vá, e o Senhor será bem-sucedido. Eles serão entregues nas suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes preciso pô-lo sob juramento para não me dizer nada, a não ser a verdade, em nome de Jeová? Então ele respondeu: Vejo todos os israelitas espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Jeová disse: Eles não têm dono. Que cada um volte em paz para sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: Eu não lhe disse que ele não ia profetizar coisas boas a meu respeito? Só coisas más? Micaías continuou: Portanto, ouçam a palavra de Jeová. Vi Jeová sentado no seu trono e todo o exército dos céus em pé à sua direita e à sua esquerda. E Jeová disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele suba a Ramote Gileade e morra lá? E um dizia uma coisa, ao passo que outro dizia outra coisa. Então o Espírito veio, ficou de pé perante Jeová e disse: Eu o enganarei. Jeová lhe perguntou: Como você fará isso? Ele respondeu: Eu irei e me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os profetas dele. Então ele disse: Você o enganará e ainda mais, será bem-sucedido. Vá e faça isso. E agora Jeová pôs um espírito enganoso na boca destes seus profetas. Mas Jeová declarou que o Senhor sofrerá uma calamidade. Então Zedequias, filho de Quenaaná, se aproximou e deu uma bofetada em Micaías e disse: Quer dizer que o Espírito de Jeová me deixou para falar com você? Micaías respondeu: Você terá certeza disso no dia em que entrar no quarto mais secreto para se esconder. Então o rei de Israel disse: Levem Micaías e entreguem-no a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. Digam-lhes: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão e deem-lhe uma porção reduzida de pão e água, até eu voltar em paz. Mas Micaías disse: Se o Senhor realmente voltar em paz, Jeová não falou comigo. E acrescentou: Ouçam isso, todos os povos. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou me disfarçar e entrar na batalha, mas você deve usar as suas vestes reais. Assim, o rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos chefes dos seus carros de guerra: Não lutem com ninguém, nem com o pequeno, nem com o grande, apenas com o rei de Israel. Por isso, assim que os chefes dos carros de guerra viram Josafá, disseram: É o rei de Israel. E foram em sua direção para atacá-lo. Então Josafá começou a gritar por socorro e Jeová o ajudou. Deus imediatamente os afastou dele. Assim que os chefes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Mas certo homem atirou ao acaso com o seu arco e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua cota de malha. Então o rei disse ao condutor do seu carro de guerra: Dê a volta e leve-me para fora da batalha, pois fui gravemente ferido. A batalha continuou intensa durante aquele dia e tiveram de manter o rei de Israel em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios até o entardecer. E ele morreu ao pôr do sol. Capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para sua casa em Jerusalém. Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: É aos maus que o senhor deve ajudar?
E é aos que odeiam a Jeová que deve amar? Por causa disso, Jeová está indignado com o Senhor. No entanto, há coisas boas no Senhor, porque o Senhor eliminou do país os postes sagrados e preparou seu coração para buscar o verdadeiro Deus. Josafá continuou morando em Jerusalém e saiu novamente para visitar o povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de trazê-los de volta para Jeová, o Deus dos seus antepassados. Ele também designou juízes em todo o país, em cada uma de todas as cidades fortificadas de Judá. E disse aos juízes: Prestem atenção ao que fazem, pois vocês não julgam para o homem, mas para Jeová, e ele está com vocês quando julgam. Agora, tenham temor de Jeová. Tomem cuidado com o que fazem, pois com Jeová nosso Deus não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Josafá também designou em Jerusalém alguns levitas e sacerdotes, e alguns cabeças das casas paternas de Israel, para servir como juízes para Jeová e para decidir as causas dos habitantes de Jerusalém. E lhes ordenou: Isto é o que vocês devem fazer com temor de Jeová, com fidelidade e de pleno coração. Sempre que os seus irmãos que moram em outras cidades trouxerem uma causa que envolva derramamento de sangue, ou uma questão sobre uma lei, um mandamento, decretos ou decisões judiciais, vocês devem aconselhá-los para que eles não se tornem culpados perante Jeová. Do contrário, ele ficará indignado com vocês e seus irmãos. Isso é o que vocês devem fazer para não se tornarem culpados. Aqui está Amarias, o principal sacerdote, que será o encarregado de vocês em todo assunto relacionado ao serviço de Jeová. Zebadias, filho de Ismael, será o líder da casa de Judá em todo assunto relacionado ao rei. E os levitas servirão como oficiais para vocês. Sejam fortes e hajam, e que Jeová esteja com os que fizerem o que é bom.